Aê! Boa noite para você que faz parte do Ministério Atitude, você que não faz parte, que está acompanhando essa live pela primeira vez na vida. Abra por gentileza a sua Bíblia lá no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4. Esse vai ser o nosso primeiro texto. Nós vamos ler 4 textos e eu vou explicar para você o porquê, mas eu quero que você já deixe aberta a sua Bíblia aí nesse capítulo, tá bom? Então, Mateus, capítulo de número 4, verso 18, será o primeiro texto que nós iremos ler, tá bom? Mas antes, eu gostaria de fazer uma oração com você que está aí do outro lado, para que nós pudéssemos começar a estudar a palavra de Deus nessa noite, tá bom? Então, fecha seus olhos aí se você pode, se você não está na rua nem dirigindo. Vamos orar para que Deus possa operar, possa falar aos nossos corações, tá bom? Senhor Deus amado, nós colocamos nosso espírito diante da Tua presença, colocamos o nosso coração diante do Teu altar. Nós cremos, Deus, que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor pode falar conosco, cremos que o Senhor pode operar nessa noite de forma especial. Esse é o desejo do nosso coração. Fala conosco através da sua sagrada escritura, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Amém. Abriu a sua Bíblia aí, Mateus, capítulo de número 4, tem uma mensagem de Deus para o seu coração nessa noite. Então eu gostaria muito que nesse momento você se concentrasse, você acalmasse teu coração, para que nós possamos estudar junto algo precioso de Deus. Eu espero muito que, da mesma forma que Deus falou no meu coração, Ele possa falar com você aqui do nosso estúdio, que nós possamos fluir paz e graça aí para dentro da sua casa, tá bom? Então, respira fundo, se prepara, porque Deus tem algo especial para a sua vida a partir de agora, tá bom? Eu queria, você que está aí, né, nos acompanhando, talvez você, na verdade, você nesses dias está tendo aulas online, né, por ensino à distância, e é ruim demais ter aula online, né? Talvez você está na graduação e está torcendo aí para voltar logo às aulas presenciais. Talvez você ainda está se preparando para fazer o vestibular. E aí eu queria te fazer uma pergunta, né? Quantas vezes você já repetiu a série na sua vida? Tem alguém aí do outro lado que já repetiu a 5ª série? Na minha época, todo mundo falava que a 7ª série era a série mais difícil. E eu fui para a 7ª série com aquele medo no meu coração. Não de reprovar, eu tinha medo, era do meu pai, sabe? Do meu pai brigar comigo porque eu reprovei. E todo mundo tinha aquela tensão, nossa, você vai para a 7ª série. E eu nem lembro mais como é que foi a 7ª série. Eu sei que eu passei, eu sei que eu não repeti. E muitas vezes nós temos uma noção errônea na mente de que repetir, fazer algo outra vez, é ruim, né? Talvez pela preocupação que você tinha de ter que passar na disciplina da faculdade, o medo de ter que repetir e ter que pagar a mensalidade de novo, se a sua faculdade é particular. E de vez em quando bate aquele desejo, né, de não ter que repetir nada. Entretanto, eu quero falar com você nessa noite exatamente o contrário. Tem uma frase de um dos maiores filósofos da humanidade, que é Aristóteles. Aristóteles diz o seguinte, que nós somos aquilo que nós fazemos repetidas vezes. Nós nos tornamos aquilo que nós fazemos de forma repetida. Um filósofo cristão, que eu gosto muito de ler os textos dele, ele tem uma oração, e numa parte dessa oração, inclusive, né, ele Tomás de Aquino, foi influenciado um pouco por Aristóteles, ele tem uma oração que tem uma frase muito especial, que diz assim: ensina-me a começar, rege-me no continuar e também no perseverar. A nossa vida, ela sempre será um eterno começar, continuar e perseverar. A sua vida, ela é um ciclo. Você estudou no ensino médio e ali você começou, você continuou e você perseverou para você passar por aquele momento. E aí você vai para a faculdade, você começa, você continua, você persevera para você passar por aquele círculo. Dali você sai e vai para o seu primeiro emprego e ali você começa, continua e persevera. E a nossa vida, como um todo, ela, se nós tivéssemos que resumir algumas palavras-chave da nossa vida, a nossa vida é continua. Sempre algo novo irá acontecer. E outra vez irá se repetir. E você precisará perseverar.
Uma luta que você já passou não significa que ela não vai te acometer novamente. Quantas vezes você já ficou, por exemplo, doente? E ali você ficou preocupado, orou a Deus, tomou um remédio, sarou. Não significa que você não vai ficar doente de novo. Quantas vezes você já passou por uma dificuldade financeira e ali você orou por aquilo, você trabalhou, superou, mas vem um momento em que aquilo pode acontecer de novo. E a nossa vida, ela é uma constante perseverança. E eu quero falar exatamente sobre isso nessa noite, sobre esse processo de perseverança, de fazer outra vez, de continuar sonhando, de continuar acreditando que algo novo pode acontecer de novo nas nossas vidas. E aí eu quero ler esse texto inicial com você de Mateus para nós falarmos sobre esse tema que significa que é, né, na verdade, outra vez. Tá bom? Nós vamos ler hoje 4 textos. Vamos ler Mateus, depois leremos Lucas, depois Mateus de novo e vamos terminar em João. O primeiro texto é Mateus, capítulo de número 4, versículo 18. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, tá bom? Diz o seguinte: enquanto andava no mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André. Jogavam as redes ao mar, porque eles eram pescadores, viviam da pesca. Jesus lhes disse: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Pouco adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago e João, consertando redes num barco com o seu pai Zebedeu. E Jesus também os chamou, e eles também o seguiram de imediato, deixando para trás o barco e o seu pai. Aqui nesse texto de Mateus, nós começamos observando algo muito interessante, algo muito especial, na verdade, que foi o chamado de Jesus para 4 homens, né? 2 duplas de irmãos, Pedro com seu irmão André e Tiago com seu irmão João. E o momento, o local e a circunstância que Jesus chama esses homens é fundamental para que você possa entender o contexto da mensagem dessa noite, certo? Então vamos lá. Primeiro, qual era o local em que Jesus estava quando ele chamou esses homens? O texto diz aqui que enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus estava andando próximo ao mar da Galileia, que era, na verdade, não um mar, mas um lago muito grande, recebia o nome de mar por conta da sua grande extensão. Jesus estava passando por ali e ele observa, primeiramente, 2 irmãos, que era Pedro e André. E Jesus, ele os chama porque Jesus observa o que eles estavam fazendo. Veja comigo o que diz o texto. Jogavam as redes ao mar, pois viviam de pesca. E então Jesus vai e os chama. Então, por que Jesus chamou Pedro e André? Porque eles eram pescadores. Porque eles sabiam lançar redes ao mar. Eles sabiam o fundamento do que era jogar e lançar uma rede. Jesus, então, chama esses 2. Continuando ali, na beira do mar da Galileia, Jesus olha e observa outros 2 irmãos. Só que esses 2... também ali no mar da Galileia, eles não estavam jogando a rede ao mar. Olha o que eles estavam fazendo. Diz assim: pouco adiante, viu 2 irmãos consertando redes num barco. Jesus chamou Pedro e André porque eles estavam lançando as redes. E Jesus chama Tiago e João porque eles estavam consertando as redes. Você já parou para pensar nisso? Olha que coisa interessante. Todos eles eram pescadores. Mas Jesus observa habilidades específicas nessas 2 duplas de irmãos. A primeira dupla era uma dupla que estava lançando as redes e lançava as redes muito bem. Era uma dupla que tinha habilidade para fazer as coisas, para lançar as redes. A outra dupla era uma dupla que não estava lançando, mas estava ali concentrada, consertando as redes. Sabe que eu aprendo algo muito precioso aqui e que eu gostaria que fosse talvez o primeiro ensino dessa noite para o seu coração? Muitas vezes a nossa vida ela não está delimitada apenas em lançar redes. Muitas vezes nós não vamos ser vistos apenas por lançar redes. E nós não podemos ficar a nossa vida inteira indo atrás de querer conquistar as coisas. Algumas vezes nós precisamos refletir que há uma importância em nós de consertarmos algumas redes. Para que as redes possam ser lançadas,
ou quando as redes são lançadas, às vezes elas se enroscam em algum galho, às vezes um peixe grande demais pode estragar aquela rede. Então, quando aquela rede era recolhida, eles passavam um bom tempo sentados no barco ou na praia, costurando, remendando, arrumando aquelas redes. Eu acho isso muito interessante, porque a nossa vida ela é feita de momentos onde nós vamos à luta para conquistar as coisas, para fazer a prova daquele concurso, para fazer aquela entrevista, mas algumas vezes a nossa vida ela depende daquilo que precisa ser ajustado. De vez em quando as nossas vidas precisam passar por momentos de ajustes e de consertos. Que tal considerar esse tempo que nós estamos passando como um tempo de ajuste? Que tal nós passarmos por um tempo e considerarmos esse tempo de pandemia e de quarentena não como um tempo de tristeza absoluta e de decepção, mas talvez como um tempo de consertar as nossas redes. A rede, quando ela está rasgada e é lançada ao mar, ela não consegue pegar os peixes. Mas existem momentos em que nós precisamos ajustar as nossas redes. E aí, nós precisamos ajustar as redes dos nossos planos, precisamos ajustar as redes dos nossos relacionamentos. Quantos relacionamentos não foram estragados porque as redes se romperam? Quantos sonhos, quantos sonhos que você tinha no início desse ano de 2020? E aí, de repente, vem a notícia na televisão, quarentena, pandemia, o mundo está um caos. E aquele sonho que você planejou no início do ano de 2020 ficou pausado. Quem sabe esse não é o momento ideal para você ajustar a sua rede? Pois bem, prosseguindo, eu quero que você abra agora no livro de Lucas, no capítulo 5, que é o nosso segundo texto. Em Lucas, capítulo 5, nós vamos observar exatamente no mesmo lugar, exatamente ali no Mar da Galileia, algo acontecendo. Lucas, capítulo de número 5, versículo 1, diz o seguinte: estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos deixados por pescadores que lavavam suas redes. Ele entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que se afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. Dessa vez, quando eles lançaram as redes, elas ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajudas aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase se afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que tinha acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus. Esse episódio aqui de Lucas 5, quando começa o primeiro versículo, diz que isso aconteceu à beira do lago de Genezaré. Lago de Genezaré era um nome que se dava também ao Mar da Galileia, que é o mesmo local que nós acabamos de ver no texto anterior, certo? Então, estava ali Jesus ensinando no Mar da Galileia, Pedro estava com seu barco ali, outros pescadores também. Jesus termina de ensinar e Jesus faz algo. Talvez o primeiro milagre visível para aqueles homens que estavam andando ali junto com Jesus, que foi o milagre da pesca maravilhosa. E Jesus faz esse milagre com um objetivo fundamental. Jesus realiza esse milagre, essa atitude sobrenatural, para mostrar e para abrir os olhos do entendimento daqueles homens que estavam ali, que Jesus era de fato o Filho de Deus. De que Jesus tinha poder para fazer algo maravilhoso, para fazer algo especial, para mudar a trajetória da vida deles. Existem alguns milagres, algumas coisas que acontecem nas nossas vidas, que acontecem para abrir a nossa visão. Preste atenção nisso. Existem algumas coisas que acontecem nas nossas vidas para abrir o nosso entendimento. Alguns momentos que nós passamos, nós só passamos por aquele momento ali, porque aquele momento foi preparado para abrir o nosso discernimento. Para que nós possamos entender alguma coisa. O que os pescadores entenderam aqui? Que estava diante deles o Filho de Deus. Prova disso é que quando o milagre acontece, a primeira coisa que Pedro faz é se ajoelhar diante de Jesus e falar: olha, afasta-te de mim porque eu sou homem pecador.
Pedro estava então maravilhado com aquele agir de Deus. E o agir de Deus, ele acontece de diversas formas. O agir de Deus, ele pode acontecer dessa maneira aqui, de forma extravagante, que encantou os olhos de Pedro e dos homens que estavam ali perto. O agir de Deus pode acontecer com um pequeno ato de amor. O agir de Deus pode acontecer com um olhar seu para a natureza. O agir de Deus pode acontecer com uma mensagem que você recebe de alguém. O agir de Deus pode acontecer com um abraço que você recebe de uma pessoa. E nesses tempos de pandemia, quem sabe com um sorriso que você recebe de alguém. O agir de Deus, ele não está limitado. E Deus, ele faz coisas maravilhosas para abrir o nosso entendimento, para expandir o nosso entendimento. E isso tem um objetivo chave: trazer uma experiência nova aos nossos corações, que foi o que aconteceu com esses homens. Ali naquele lugar, eles tiveram uma experiência transformadora. Eles vivenciaram algo que eles nunca tinham vivido na vida deles. E eles começam então a seguir a Jesus. E eles começam a ver coisas que eles nunca tinham visto na vida. Vinho sendo transformado a partir da água, pão sendo multiplicado para as multidões, aleijados sendo curados, cegos voltando a ver. Eles têm uma experiência ali junto com Jesus de 3 anos que mudaria totalmente a trajetória desses homens. Porém, no meio do caminho, algo acontece. No meio do caminho, no ápice, no auge do ministério e da fama de Jesus, esse mesmo Jesus que havia realizado o milagre da multiplicação dos peixes e tantos outros milagres, ele é sentenciado injustamente à morte, e à morte de cruz. E quando isso acontece, é como se tivesse caído, né? Todos os sonhos, os planos, ido por água abaixo daqueles 12 homens e tantos outros que seguiam a Jesus. Haviam tantos projetos na mente deles, tantos planos. Quantos de nós, em nossas vidas, planejamos tantas coisas, quando nós vemos que algo bom pode acontecer, você começa a sonhar. Talvez no ano de 2020, quando começou ali em janeiro, você sonhou coisas tão grandes, você planejou coisas tão maravilhosas, porque você olhava para o céu. Se amanheceu ali o dia 1º de janeiro de 2020, aquela primeira manhã do ano, olhou para o céu e falou: esse ano vai ser maravilhoso. Só que de repente as coisas não deram certo. Isso não aconteceu somente com você, aconteceu com todos nós. E aí? De repente a decepção vem e esbarra no nosso caminho. Algo acontece ali na nossa trajetória. E isso aconteceu na vida desses homens. Mas existe um detalhe aqui. E agora começa a parte principal da palavra. Agora eu quero toda a sua paixão aqui conosco. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 28, se você voltar novamente, no finalzinho do livro de Mateus, após a crucificação de Jesus, no versículo 28, no capítulo 28, acontece algo sobrenatural, a ressurreição de Jesus. E Jesus então, ele move a pedra, ressuscita, e no versículo 8 do capítulo 28 diz o seguinte: as mulheres saíram apressadas do túmulo e assustadas, porque elas tinham visto que o túmulo estava vazio e tinham encontrado com um anjo que estava ali, que tinha dito que Jesus não estava mais lá. Cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. E no caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram seus pés e o adoraram. Preste atenção no versículo 10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão. Acontece algo aqui. Quando tudo parecia perdido, as mulheres haviam ido visitar o túmulo. Elas chegam ali, o túmulo estava vazio, a pedra removida. Um anjo aparece e fala que Jesus não estava mais ali. Elas estão voltando agora. De repente elas se deparam com Jesus. E Jesus diz algo: vão para Galileia. Fala para que todos estejam ali, porque lá vocês me verão.
E talvez aqui comece a nossa mensagem dessa noite, certo? Você está preparado para aquilo que Deus tem para fazer no seu coração? Eu tô radiante, porque eu acho que Deus vai fazer algo muito especial agora na sua vida, certo? Abre comigo a sua Bíblia no livro de João, e esse é o nosso último texto que nós vamos ler. João, capítulo de número 21, a partir do versículo 1, diz o seguinte: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Olha só que legal. Talvez você já tenha visto essa passagem como um momento triste na vida de Pedro e dos discípulos. Porque diz assim, versículo 2: estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. E os outros disseram: nós também vamos. Entraram no barco e foram, mas não pegaram nada a noite toda. Muitas vezes você pode ter ouvido essa mensagem dizendo assim, que os discípulos ficaram entristecidos pela morte e voltaram atrás. Voltaram a fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer a Jesus. Talvez você já estudou esse texto e achou que os discípulos tinham abandonado a fé, apostataram da sua fé e não mais estavam acreditando em Jesus. Eu trago novidade para você. Talvez você nunca tenha ouvido isso na sua vida, como eu nunca tinha percebido. Mas deixe-me te mostrar uma coisa. Os discípulos não tinham abandonado a sua fé, acredite. Você fala assim, mas pastor, eles voltaram a pescar. Eles foram fazer aquilo que eles faziam antes de conhecer a Jesus. Deixe-me te dizer uma coisa que talvez vocês não saibam. O versículo de número 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Você sabe o que é o mar de Tiberíades? O mar de Tiberíades também é chamado de Lago de Genezaré, que também é chamado de Mar da Galileia. Os discípulos, então, eles não voltaram simplesmente a pescar. Eles voltaram a pescar num local específico. Que local era esse? O Mar da Galileia, que foi exatamente o local onde eles conheceram Jesus. E isso começa a trazer algo maravilhoso para o meu coração. Sabe por quê? Porque quando eu observo isso, eu vejo que os discípulos podiam estar tristes e até meio preocupados com a situação, com o contexto que eles estavam vivendo, mas eles fizeram algo. Você lembra do que Jesus disse para as mulheres? Avisem aos discípulos que eu os encontrarei na Galileia. Os discípulos, eles não estavam abandonando a fé. Os discípulos, eles não tinham desistido de tudo. Pelo contrário, por mais que eles estivessem preocupados com a situação, por mais que eles estivessem tristes com o momento, eles estavam obedecendo uma ordem de Jesus. E eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu afirmo uma coisa para você. Por mais que eles estivessem tristes, preocupados, eles tinham uma certeza de que eles poderiam voltar ao início de onde tudo começou. As coisas podem estar difíceis para você nesses dias. Você pode estar muito preocupado. Sua família pode estar passando por dias tão tenebrosos que você pode pensar: eu desisto, não vai dar mais certo. Mas existe sempre uma palavra de Jesus para a sua vida. Volte ao lugar onde tudo começou. Volte ao lugar onde você conheceu. Volte ao primeiro amor. E aqueles homens ali, Pedro, juntamente com seu irmão, juntamente com os filhos de Zebedeu, eles voltaram para aquele lugar. E sabe o que eu fico imaginando? Eu fico imaginando Pedro abrindo ali o galpão onde ele guardava o barco e arrastando aquele mesmo barco novamente. André chegando ali, pegando as tralhas de pesca. E sabe o que eu vejo? Eu penso em Tiago e João. Eles vão lá no local onde eles guardavam as redes já empoeiradas, mas eram as mesmas redes que eles haviam consertado. Eram as mesmas redes que Jesus viu que eles estavam consertando. E eles pegam então todo esse material, o mesmo barco que Jesus um dia esteve dentro, as mesmas redes que fizeram aquela pesca, e vão exatamente para o mesmo lugar onde tudo começou. Qual é o lugar onde tudo começou? Foi no seu quarto que tudo começou um dia com uma oração que você fez? Foi na igreja que um dia, quando você se ajoelhou, seu coração foi transformado? Foi conversando com seu pai ou sua mãe? Foi pedindo perdão para alguém? Quem sabe hoje não é o dia de voltar ao começo, de voltar ao lugar onde as coisas
começaram a dar certo. Eu fico animado com isso, porque no versículo 4 diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Versículo 5. E ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? E eles responderam: não. Então ele disse: lancem a rede para o lado direito do barco e vocês pegarão. Será que eles ainda tinham a mesma habilidade? Será que as redes estariam prontas? Eu fico imaginando os 3 anos que eles viveram junto com Jesus. Foram anos onde as habilidades deles foram treinadas. Onde aquele ato de lançar as redes agora era muito mais do que lançar as redes naturais. Era lançar as redes espirituais, era conhecer pessoas novas, conversar com novas pessoas. Será que as redes estavam totalmente firmes e ajustadas para o que poderia acontecer? Deixa eu te dizer uma coisa. Esse período de pandemia, esse período de quarentena pode estar parecendo o período mais triste, nebuloso e escuro da sua vida. Mas esse período foi exatamente colocado por Deus para que você conserte as suas redes. Porque quando esse período acabar, algo maravilhoso Ele tem para fazer na sua vida e na sua casa. Esse período não é por acaso. É o período para que você conserte seus relacionamentos. É o período para que você conserte a sua vida com Deus. Seu relacionamento com seu pai, com seus filhos, com sua mãe. É o período para que você volte a dar valor nesse livro que é o maior livro da história da humanidade. Jesus manda eles jogarem a rede do outro lado. Sabe o que eu lembro? Eu lembro que da primeira vez, quando Jesus mandou Pedro jogar a rede, Pedro não sabia quem era Jesus e Pedro argumentou. Pedro falou assim: olha, a gente lançou a noite inteira. Só que aqui não. Olha o que diz, verso 6, então ele disse, lancem as redes para o lado direito do barco e pegarão. E aí sabe o que acontece? Eles não falam nada, de repente, fizeram assim, e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixes que estava. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, o primeiro milagre que Jesus fez no passado foi para abrir a visão. E agora, outra vez, Jesus faz o mesmo milagre para focar a visão. Jesus abriu o entendimento daqueles homens para entender que Ele era o Filho de Deus e que poderia fazer milagres. Mas outra vez, no mesmo lugar, com as mesmas ferramentas, Jesus faz o mesmo milagre, agora para focar os olhos deles e para revelar, como João grita e diz, é o Senhor. Outra vez o Deus de milagres opera e faz algo sobrenatural na vida daqueles homens, não para mostrar que Ele era o Deus Todo-Poderoso, mas para dizer, olhem para mim, eu sempre estarei aqui. Olhe para Jesus, Ele sempre estará ao teu lado. Olhe para Ele nos momentos de dor, olhe para Ele nos momentos de angústia, nos momentos de escuridão, nos momentos de aflição. Ele sempre estará perto de você. E deixa eu te dizer uma coisa, e aqui nós vamos terminar. Apesar da dor e do sofrimento que eles estavam passando ali, apesar da decepção, Jesus ele entra em cena novamente para ajustar o foco, para ajustar o olhar daqueles homens. E aí no versículo 7, continua dizendo, quando Simão Pedro viu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram ele até a praia, e a rede carregada, pois estavam apenas uns 90 metros de distância. E quando chegaram, encontraram um braseiro, no qual havia um peixe e pão. Eu acho isso interessante demais. Jesus ele faz outra vez aquilo que ele já operou no passado. Aquilo que Jesus já fez na sua vida, Ele pode fazer sim de novo. Jesus ele já mudou a sua vida profissional uma vez. Jesus certa vez ele já te colocou dentro de uma empresa. E não é porque você hoje está fora de uma empresa, não é porque hoje você está desempregado que Ele não pode fazer. Jesus já realizou os sonhos da sua vida. E não é por causa de uma pandemia que Ele não poderá realizar novamente. Jesus já mostrou que você é uma pessoa importante e especial para Ele. Jesus já demonstrou o amor dele por você, nunca deixando nada faltar na sua casa. E não é hoje que vai faltar, não é hoje que Ele vai deixar de fazer, mas Ele pode fazer outra vez.
E o mais especial de tudo é que Pedro salta, vai correndo, e quando ele chega na praia, apesar do milagre dos peixes ali, quando ele chega na praia, o peixe já estava pronto. E eu acho interessante demais, que o versículo 10 e 11 diz assim: Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Haviam 153 peixes grandes, e no entanto, a rede não arrebentou. Duas coisas. João descreve aqui que haviam 153 peixes. É um testemunho ocular de alguém que estava ali, que contou os peixes, de alguém que viveu aquilo. E o mais legal de tudo, as redes não se romperam. Redes que são consertadas por pessoas que sabem consertar as redes todos os dias, por pessoas que sabem que mesmo nas noites frias, onde não houve pesca, mesmo na noite onde não se pegou nada, continue consertando as redes, continue acreditando, porque vai chegar o momento em que a sua rede precisará estar preparada para que outra vez o Deus de milagres possa operar de forma maravilhosa no seu coração e na sua vida. Esse é o Deus que eu acredito plenamente. É o Deus que eu sei de tantas coisas que já fez no passado. É o Deus do qual eu já li tantas coisas. Tantos homens que já relataram tantas experiências. George Miller, o homem que viveu pela fé, no seu caderno de orações respondidas. Homens como Charles Spurgeon, que escreveu coisas e pregou coisas belíssimas a respeito do poder e das maravilhas de Deus. Homens que viveram experiências maravilhosas, como John Wesley, Finney, dentre tantos. Pessoas que viveram experiências transformadoras. Seus pais, como seus parentes. Pessoas que foram curadas ao seu lado. O mesmo Jesus que fez isso no passado, o mesmo Deus que fez isso ontem, pode repetir isso novamente. Pode fazer outra vez. Prepare a sua rede. Não deixe que esses dias de dor e aflição venham tirar a sua esperança. Não deixe buracos nas suas redes. Tem coisas que você precisa consertar para que o milagre possa acontecer de novo. Conserte hoje mesmo. Mande uma mensagem para alguém quando essa live terminar. Diga para quem está assistindo ao seu lado aí que você a ama. Não espere o tempo passar para consertar essa rede. Conserte. Com certeza, eu creio muito, isso aquece meu coração de forma muito especial. A noite vai passar. O dia mau vai acabar. E as nossas redes estarão prontas para pescar como nunca pescamos. Outra vez Ele fará. Ele fará de novo no seu coração. Ele fará de novo no seu interior, na sua vida, na sua casa, na sua família. Esse é o meu desejo. E quando Ele fizer isso novamente, será tão maravilhoso, porque tudo estará pronto. E Ele estará na praia te esperando, com os braços abertos. Eu creio nisso. O meu coração se alegra por saber que Deus fará isso na sua vida também. 2020 será um ano onde nós lembraremos de cada rede que nós remendamos. Será um ano que nós contaremos para os nossos filhos e para os nossos netos. Aquele ano de 2020, a nossa vida foi transformada. Quero orar com você. Você pode, feche seus olhos. Não fique preocupado se as lágrimas escorrerem dos seus olhos. Elas também fazem parte do conserto das redes. Deus soberano, majestoso e maravilhoso, nós te louvamos porque acima de todas as coisas o Senhor está. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos levado de volta ao início, onde tudo começou. Tem nos mostrado que ali, naquele mesmo lugar, o Senhor fará novamente nas nossas vidas.
e transformará as nossas histórias. Não nos deixe nos perdermos em meio à noite, mas que nós possamos nos lembrar do ensinamento do Senhor, que nós possamos voltar ao início, nós possamos voltar ao primeiro amor, onde um dia tudo começou. Nessa noite nós nos rendemos em devoção e adoração ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos consola, que nos ajuda e que enxuga as nossas lágrimas. Ó Senhor, que nessa noite algo novo aconteça em nossos corações e um novo marco nos direcione para seguirmos sonhando com aquilo que o Senhor pode fazer. Faz outra vez na vida dessa menina que está chorando. Faz outra vez na vida desse jovem que até hoje estava tão desesperado. Faz outra vez. Nos leve a sonhar de novo. Faz outra vez em nossos corações. Realiza a tua boa obra. Essa é a nossa oração. Em nome do teu Filho amado, Cristo Jesus, o Nazareno. Amém.